E agora? Vê se tá ouvindo. Não? Será? Não estão ouvindo? Ah, agora sim. Tá bom. Sem som. Boa noite, Simone. Tudo bem? Agora tá todo mundo me ouvindo? Se sim, fala pra mim aqui no chat. Eu acho que eu vou apagar essa luz aqui de trás. Agora está com som. Obrigada, Lud. Boa noite, Simone. E aí, meninas, empolgadas para a aula de hoje, para a live de hoje, onde nós vamos conhecer um pouquinho sobre alguns cosméticos que vocês vivem me perguntando. Fabrícia disse que está sem ainda. Dá uma olhadinha aí, Fabrícia, se não é o seu, porque o pessoal falou que está ouvindo agora. Eu deixei tudo separadinho aqui para mostrar para vocês. Boa noite, Noemi, tudo bem? Simone, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tem gente que está ouvindo, tem gente que não está. Vamos ver se estão me ouvindo. Vou dar um minutinho aí para o pessoal entrar para poder começar. E para quem quiser pegar aí caneta, papel para estar anotando as diferenças. Hoje eu recebi algumas mensagens e aí eu falei, vamos conversar sobre na live, né? Aí eu explico direitinho. Porque uma das coisas que eu falei que eu ia falar hoje seria sobre mostrar para vocês alguns ingredientes, né, que muitas pessoas têm dúvidas sobre como que é, né, e aí eu falei, vou estar mostrando, falando sobre alguns fornecedores também que são mais confiáveis, alguns ingredientes que são bacana vocês comprarem em uns fornecedores e não em outros. Às vezes tem fornecedor que é bacana, porém um ingrediente que ele vende não é tão legal assim para gente, de repente não dá tão certo, ou teve algum tipo de problema, né? Eu converso com algumas pessoas e a gente acaba percebendo que a gente sente a mesma coisa, né? E domingo mesmo estava conversando com uma amiga e a gente estava com um problema aí com um ingrediente de uma loja específica, de um cliente, né, um fornecedor, e todo mundo teve o mesmo resultado com esse fornecedor, com esse produto, simplesmente. Os outros, tudo ok, mas esse ingrediente a gente teve problema. Então é bom a gente conversar a respeito disso, porque faz diferença sim, tá? Então vamos lá, meninas. Vamos começar falando, né, sobre a base de shampoo que eu venho mostrando para vocês. Quem aqui já fez, quem está aqui na live, que assistiu a minha live do shampoo e que fez o teste da base de shampoo? Coloca para mim aqui no chat se alguma de vocês fez, porque eu recebi mensagem de algumas pessoas falando que deu certo, que fez, e aí essas pessoas também me mandaram mensagem dizendo que estavam com dúvidas, né, sobre alguns ativos para acrescentar, por isso que eu achei interessante nessa live estar explicando sobre isso para vocês. Como eu falei, a live, na live do shampoo, né, da base, eu faço 90% da formulação e deixo 10% para a gente acrescentar em ativos, né? E aí, esses 10% fica a critério do formulador decidir se ele quer, né, colocar um ativo para um cabelo cacheado, para um cabelo liso, para um cabelo oleoso, para um cabelo ressecado, quebradiço. Aí vai da criatividade de cada um e do cliente que você tem, né? Boa noite, Iru, tudo bem? Então, você fez o shampoo? É isso que você está falando ou só está levantando a mão para me falar oi? Então fica depende do que o seu cabelo, o seu cliente precisa, né? Então isso é bacana quando você faz a base, porque você fica ali com a base e aí chegou um cliente. Vamos supor que você tem naquele dia ali cinco clientes com perfil diferente, um com cabelo seco, outro com cabelo quebradiço, outro com cabelo oleoso, aí um com dermatite, né? E de repente um outro ali com cabelo normal. Você tem com a mesma base, você consegue fazer os 5 tipos de shampoo diferentes, acrescentando os ativos que vão mudar as propriedades do shampoo. Então, é isso que eu fiz, que eu mostrei para vocês, e eu tive alguns feedbacks de algumas pessoas que fizeram, me mandaram, ficaram felizes, tudo.
eu sei que muitas fizeram para si mesmas, né, para estar utilizando, mas é assim que a gente começa, tá, gente? É fazendo pra gente, é testando, para a gente poder validar, ver se dá certo, se não dá certo, se a gente gosta, né? Assim a gente consegue entender se aquele produto realmente é aquilo que a gente imaginava ou não quando nós usamos em nós mesmos, né? Boa noite, Marta, tudo bem com você? Então, meninas, eu queria saber se tem alguém aqui. Patrícia, tudo bem? Que fez o shampoo para a gente estar falando um pouquinho a respeito de ativos, se vocês têm dúvidas ou não. Senão eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu uso para formular shampoo. Eu deixei até uma caixa aqui separado. Eu mudei aqui o meu. Boa noite, Cláudia. Mudei o meu laboratório aqui, dei uma ajeitada, mudei um pouquinho. E aí eu consegui deixar separadinho tudo de uma forma melhor, porque eu consegui ter mais armários, então ficou mais fácil. E aí eu já até deixei uma caixa separada com os principais ingredientes que eu uso para formular, por exemplo, um shampoo. Deixa eu arrumar aqui essa câmera que tá caindo aqui. Para formular, por exemplo, um shampoo. Deixa eu ver se assim fica melhor. Não quer ficar. Peraí. Meu celular é pesado. Deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar no suporte. Vai ter que ser assim mesmo. Aí. Tá dando para ver, né, gente? E eu queria deixar dessa forma aqui para poder estar mostrando para vocês. Eu deixei o meu notebook aqui, porque se eu precisar falar alguma coisa a respeito de algum ingrediente, eu consigo consultar ali. Bom, meninas, para quem chegou depois, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Nessa live de hoje, que seria amanhã às 8h30 da noite, a gente vai fazer a continuidade da nossa série de lives que nós temos feito sobre vivendo de terapia capilar. E na live de hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os principais ingredientes que vocês precisam ter para formular uma base de shampoo, uma base de condicionador, uma base de máscara. Então é isso que eu vou mostrar para vocês essa noite. Meu sonho é ter um laboratório. É um mini laboratório, viu, gente? Mas é legal, gostoso. Eu gosto bastante. Mas eu comecei na minha casa, na minha cozinha. Quando eu comecei, eu à noite, né? Fazia sempre à noite. Então, lavava toda a louça, limpava, esterilizava, guardava tudo, separava, e aí vinha com os meus produtos, né, os meus ingredientes, e ali na minha cozinha eu comecei a formular ali. Então, assim, todo mundo começa, muitas pessoas começam assim, né, fazendo na cozinha de casa, na sala de casa, e não tem problema nenhum. Vai fazendo, vai crescendo, vai vendendo, né? Vai validando seus produtos e uma hora você consegue ter aí. Na verdade, assim, para mim foi um pouco mais fácil porque eu já tinha esse espaço, né? Que eu tenho um salão, então eu tinha uma sala que não era uma sala própria para isso. Não sei se vocês lembram, tinha uma banheira no fundo, na outra sala, porque eu aproveitei a minha sala que era de estética para poder estar utilizando para o laboratório. Aí depois eu resolvi separar essa sala aqui para poder estar fazendo o meu laboratório, que é um pouquinho maior do que era a outra. Mas vamos lá, meninas, para fazer um shampoo, né? O que eu preciso? Então eu separei aqui, vou mostrar para vocês. Ó, eu peguei assim, ó, deixei uma caixa separada. Deixa eu trazer para cá as coisas. Eu queria ir mostrando para vocês. Tô de cabelo preso, tô de jaleco, vou colocar a minha luva, porque uma coisa que é super importante vocês saberem é o quê? Quando vocês vão mexer com os produtos que vocês vão formular, mesmo que vocês não forem formular na hora, precisa ter todos os cuidados. Então, isso já começa para evitar que você traga contaminação para o seu produto, tá? Inclusive, quando eu for abrir o produto, aí eu não vou falar para também não transmitir nada através de alguma coisa da saliva, tá, gente? Aí eu vou mostrando, separo um pouquinho, mostro longe, e assim eu vou fazendo. Se eu for usar luva, vocês não vão ouvir o que eu tô falando, tá bom? Então vamos lá. Para se formular um shampoo, o que eu preciso? Qual que é a função do shampoo, gente? A função do shampoo é limpeza, certo? Por que eu preciso de um shampoo? Para limpar, para lavar o meu cabelo. Então a função principal de um shampoo é limpeza. O que eu preciso principalmente num shampoo? Vocês se lembram que eu falei? Eu preciso dos surfactantes. Nesse caso, se eu tiver pelo menos 3 tipos de surfactantes diferentes, é ideal porque eu consigo dividir a carga de limpeza entre eles, que seria o anfótero betaínico, que seria um
que ele vai ter carga negativa e carga positiva, dependendo de onde ele está. Então, normalmente para um shampoo, o shampoo ele é ácido, então o anfótero ali dentro daquela formulação ele vai estar com a carga negativa, porque ele vai ter a carga mediante o local onde ele está, ou seja, o pH onde ele está. Aí eu tenho o Decil, que eu costumo usar, que eu plantarei 1.200, 2.000, que é esse daqui, ó. Aqui, eu coloco eu sempre deixo, gente, embalagens diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, o anfótero, eu deixo nesse frasquinho, ou aqui, ó, tá vendo? Se eu vou usar mais, aí eu pego o maior. Se eu vou usar pouquinho, formular pouquinho, eu pego o menorzinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Aqui também o Decil, que é o outro surfactante. O Decil, ele é um surfactante que a gente chama de não iônico, ou seja, ele não tem carga nenhuma, tá? E o SCS, que nós usamos como um surfactante de carga negativa, que é o aniônico. Então, vamos lá que eu vou mostrar cada um deles para vocês. Aqui, por exemplo, eu peguei o Decil. Aí eu vou mostrar para vocês que o Decil, é o nome comercial dele, ele é o Plantarem 2000, tá? Pode ser Plantarem ou pode ser o Plantacare. Depende do fabricante, vai dar um nome diferente, tá bom? Mas é a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. Eu vou despejar aqui. Devia ter pego uma... Aqui, peguei. Cumbuquinhas. Não marquei bobeira, não. Pera aí. Se é só higienizar, que depois devolvo, né, gente? Vou perder, não. Ó. Quem aqui conhece o Plantarem 2000? Coloca para mim aí no chat. Quem conhece os 3 tipos de surfactantes que eu tô falando aqui, aliás? Coloca para mim aqui no chat. Eu conheço. Escreve para mim. Ó, esse aqui é o Plantarem 2000, tá? Ele é assim, ó. Tá vendo? Ó, vou devolver aqui. Conhece, Lude? Ó. Então, esse daqui é o Plantarem 2000. Ele é, como eu falei, um surfactante não iônico. Então, ele não tem carga nenhuma. Aí, eu tenho o Plantarem 1200, que eu esqueci de pegar. Só um minuto que eu vou pegar. Fiquem aí. Como eu... Ai, aqui. Ó, esse daqui é o Plantarem 1200. Olha o tamanho do balde. Esse aqui vocês estão vendo pequeno assim, porque eu comprei para inteirar, mas eu compro de 5, de 3 litros. É assim que eu faço. Ó, aqui, ó. Esse aqui eu Plantarem 1200. Ele parece uma goma, tá vendo? Ele parece parece óleo, na verdade, sabe? Como se fosse uma cera. Ó. Esse aqui vocês conhecem? Eu Plantarem 1200, porque o Plantarem 2000 eu sei que muitas pessoas conhecem. O 1200 eu não sei se todo mundo conhece. Esse daqui, ele precisa ser dissolvido na água, tá? Aquecido. Na verdade, ele precisa ser aquecido para ser utilizado, porque se você colocar ele assim, dessa forma, pastosa como ele é, no shampoo, vai ficar pedacinhos branquinhos no shampoo, tá? Então, tem que aquecer ele. O fornecedor fala que você pode aquecer na água. Eu normalmente só aqueço ele. Quando ele derrete, eu vou e já coloco ele junto com os outros surfactantes para estar utilizando. Eu não derreto na água, não. Não aqueço na água, não. Aqueço ele puro mesmo e dá certo. Então, esse daqui eu Plantarem 1200, tá? Vou colocando aqui do lado. Então, foi o Plantarem 2000, Plantarem 1200, que são 2 tipos de surfactantes não iônicos. Não conhece, Cláudio? Então, agora já ficou conhecendo os dois, hein? Aqui eu vou ter o cocoamidopropilbetaína, que é o que a gente chama de anfótero, tá? Vou pegar outro aqui para estar mostrando para vocês. Pensei que hoje eu não ia gastar a embalagem, ó. Aqui, vamos lá.
Ó, esse aqui é o anfótero, eu coloco assim, ó, quando eu vou usar pouco. Ele é bem líquido, ó. Tá vendo? Ele é bem líquidozinho, ele é amarelinho, desse jeito, tá? Esse é o que eu falei que é o cocoamidopropilbetaína. Ele é um surfactante anfotérico, que a gente chama, tá? Tem cargas positivas e cargas negativas, dependendo do meio onde ele se encontra. No shampoo, normalmente ele vai ter o shampoo com carga negativa, ele vai estar com a carga negativa também, tá? Então, mostrei o menor e o maior para vocês, só para vocês verem como que eu utilizo no meu dia a dia. Quando eu vou fazer uma grande quantidade de shampoo, aí eu pego o maior e utilizo, porque eu vou usar uma quantidade grande, né, do surfactante. Quando eu vou usar pouquinho, fazer só uma formulação pequena para teste, daí eu uso o pequenininho, por isso que eu deixo separado. Ok, o que mais que eu preciso? Do SCS, tá? Nesse caso, um surfactante que seria aniônico, ou seja, com carga negativa. Aí eu vou pegar ele aqui e vou mostrar para vocês. Ó, separei aqui para mostrar para vocês. Ó, tá vendo o tamanho da minha embalagem? Porque eu faço bastante. Então, eu sempre uso embalagem grande para isso. Aí aqui eu tenho, ó. Eu tenho o SCI. Ah, desculpa, eu falei do SS, né? Aqui é SCI. Perdão, gente. Deixa eu pegar o SS para mostrar para vocês. Depois eu mostro esse aqui para mostrar a diferença para vocês. E explicar a respeito. Ai. Muita coisa. Ó, esse daqui é o SS. Ó, eu deixo ele aqui, tá vendo? Ó, nome, validade, tudo certinho aqui. Aonde foi que eu comprei, né? O lote, tudo para eu poder saber. E ele é assim, ó. Em grânulos, tá vendo? Ó, uns. Eu falo, na verdade, que parece uma bactéria. Quem já viu uma bactéria? Não é, tá, gente? Sabe aquela que é meio redondo, meio. Parece Não sei explicar. Ele é meio valadinho, meio. É estranho. Ó, tá vendo? Dá pra ver? Ó. Esse daqui é o SCS, ele é um surfactante aniônico, ou seja, com carga negativa. Como que eu utilizo, Marli, esse daqui? Esse daqui você precisa realmente colocar na água e aquecer para fazer shampoo. Gente, quando eu falo aqui do shampoo, eu tô falando do shampoo líquido. Hoje recebi mensagem, acho que foi da Lidiane, né? Perguntando a respeito de como que ela ia fazer a base que eu falei para utilizar tanto para um cabelo crespo como para um cabelo liso, por exemplo. Para cabelos, para shampoo sólido, Lidiane, aí é outra situação. O que eu estou ensinando para vocês aqui é tudo relacionado a shampoo líquido, tá? Que dá para fazer a base. No caso do shampoo sólido, você não vai conseguir. Por quê? Por exemplo, qual a quantidade que eu uso de um surfactante desses aqui, né? Por exemplo, num shampoo líquido? O total, eu sendo desastrada. O total dele, de surfactantes que eu vou usar, vai dar ali uma média de 20, 25% no total de surfactante que eu vou usar num shampoo líquido, tá? Uma média disso no máximo. Num shampoo sólido, eu chego a usar 50, às vezes 60% de surfactante no shampoo. Então ele é muito mais concentrado, por isso que ele espuma muito mais, por isso que ele rende muito mais também, e só que ele tem muito mais concentração de surfactante, tá? Quando eu falo 50 ou 60, porque assim, na verdade, o máximo que a gente pode ter no shampoo sólido é 50% do shampoo de surfactante, por exemplo. Porém, o SCI, por exemplo, que é o que a gente mais utiliza, ele tem normalmente 82, 85%. Vocês já viram isso? De entrar, por exemplo, lá no fornecedor, vai estar lá, SCI 85%. O que significa isso? Significa que 85% dele é o SCI mesmo. Os outros 15% é outro ingrediente no qual eles acrescentam para poder estar vendendo isso para o cliente. Então, dificilmente um SCI, na verdade eu não conheço, eu só conheço 82,5, 84 e 85, se eu não me engano, tá? Quando você vai fazer, então,
por exemplo, essa diferença, né? Então, se ele é, por exemplo, 85%, ou seja, ele não é 100%. Então, se eu coloco 50% de 85%, então ele não é 50% da formulação, entende? Com relação à formulação, então ele vai ser um pouco menos. Então, o máximo que eu posso utilizar é 50% de surfactante de agente de limpeza, no caso de um shampoo sólido, tá? Porém, como ele vai ser, a concentração dele de ativos é menor do que 100%, então eu posso colocar ali, de repente, num shampoo de 100 gramas, um exemplo, tá? Eu posso colocar 60 gramas, mais ou menos, de surfactante que eu vou estar usando, por exemplo, 50%. Deu para entender ou ficou difícil essa explicação minha? Se vocês entenderam, coloca para mim aqui no chat, senão eu explico novamente até vocês entenderem. Eu quero que vocês entendam sobre isso, que isso é muito importante. Senão, pega o calculador, a gente faz conta aqui na hora. Que comigo é assim, já mostro logo. Eu sou de exatas, adoro fazer conta. Então, para mim, coisas que relacionam a contas, muitas vezes é muito simples. E aí eu acho que todo mundo está entendendo, por isso que eu estou perguntando. Ficou clara essa explicação a respeito do shampoo sólido, da diferença do sólido para o líquido e dessa diferença do que é esse percentual que eu falei para vocês, que pode ser utilizado, e o que é o percentual do SCI, por exemplo? Ficou claro ou ficou confuso? Não, não ficou claro? Ó, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu fornecedor, por exemplo. Vou entrar aqui, esse era o motivo de eu deixar aqui o meu computador aqui na frente. Vamos lá, SCI. Aqui. Ó, eu estou aqui no site da Engenharia das Essências, tá? Aí eu tô vendo aqui que eu tenho o SCI com 85,50%, tá? O que significa isso? 85,50% da matéria-prima do SCI é SCI mesmo. Os outros 14,5% é outro ingrediente que faz parte dele. Eu vou abrir o laudo para ficar mais fácil explicar para vocês. Ó, aqui ele fala ingrediente ativo 85,5%. O que significa isso? Vamos ver se eu consigo um exemplo para explicar para vocês de uma forma mais simples para vocês estarem entendendo. Quem aqui já viu a live onde eu fiz o ano passado ensinando sobre fazer shampoo, que eu falei, esse, por exemplo, o shampoo pode ter tanto de teor de matéria ativa, o outro, para um sabonete, pode ter tanto de teor de matéria ativa. Vocês assistiram essa live? Não assistiram? Quem aqui assistiu e viu para eu poder explicar direitinho? Ó, vamos lá. Por exemplo, 100% da formulação é uma coisa, 100 gramas é outra coisa, certo? Às vezes, uma formulação que eu tenho 50 gramas, 100% da formulação de 50 gramas é 50 gramas, certo? Deixa eu ver como é que eu vou explicar da melhor maneira possível. Vamos falar sempre redondo, 100 gramas, 100%. Quando eu compro o SCI da Engenharia das Essências, que é esse daqui, ó, que eu não sei nem porque eu fui olhar lá, que eu tenho um aqui na minha mão e aqui tá falando, ó, 85,5%, tá vendo, ó? Vocês conseguem ler? Ó, 85,5%. O que isso significa? Significa que essa matéria-prima, esse ingrediente, o SCI, ele não vem 100% na minha mão. Ele vem 85,5% de ativos, ou seja, ele limpa, ele tem o poder de 85,5% de limpeza. Os outros 14,5% para chegar a 100% é outro ativo que eles colocam ali dentro para poder vender, não vender ele a 100% e ele não ser tão forte. Vamos ver se eu consigo explicar de uma outra maneira. Vamos pensar num shampoo, vai. Vamos lá. Pensa num shampoo. Você pega um shampoo, 100% da formulação do seu shampoo é 100 gramas, por exemplo. Vamos supor que eu ia fazer o shampoo só com água e isso, ele não é puro. Vamos supor que eu ia fazer só com água e com SCI, certo? Então, para eu ter 100% da formulação desse shampoo, se eu fosse colocar o SCI e a água seria 85, se eu colocasse
100 gramas de SCI, eu estaria colocando 85,5% da formulação. E a diferença eu acrescentaria com a água. Deu para entender agora? Exatamente o que a Fabrícia colocou aqui, não é puro, tá? Ou seja, o teor de matéria ativa dele é esse. Vou dar um outro exemplo para ver se vocês entendem e percebam o que eu estou dizendo. Por exemplo, o cocoamidopropilbetaína, o anfótero betaínico. Ele é, eu acho que 30%. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Só para vocês entenderem. Esse não está escrito ali, matéria ativa, porque ele não precisa, ó. Betaína. Eu quero que vocês entendam, tá? Vamos lá, vou pegar aqui o laudo dele. Ó, a matéria ativa da betaína, do cocoamidopropilbetaína, é em média 30%. Ou seja, para cada 100 gramas disso aqui que eu compro, 70 gramas é água e 30 gramas é a matéria ativa da betaína, ou seja, é o produto diluído em água. É assim que eu compro. Ele é assim que a gente compra. Deu para entender? Então, por exemplo, por que eu tenho que entender isso aqui? Eu agora fiquei confuso, como é que eu vou fazer? Quando eu for fazer, eu vou ter que fazer conta? Depende. Se você for fazer, se você estiver entendendo o que você já está fazendo, você já sabe que aqui, você não precisa ficar pensando, aqui é 30%, é 25%. Você só tem que entender isso se você for pensar no teor de matéria ativa, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um shampoo que é um shampoo mais forte, então eu quero colocar mais matéria ativa. Eu quero ter mais SCS, por exemplo, que é o surfactante aniônico, e menos betaína. Eu vou usar a mesma quantidade que eu utilizaria normalmente. Mas se eu quero aumentar a concentração, quero que aquele shampoo seja mais forte, aí eu tenho que entender sobre isso, sobre teor de matéria ativa de cada um dos surfactantes, para que eu possa fazer essa alteração e não depois me decepcione achando que eu estava aumentando e não aumentei. Por exemplo, o SCI, como eu falei, ele tem 85,5% de matéria ativa, certo? Já o SCS, ele tem, em média, 95% de matéria ativa. Por que eu tenho que entender isso aqui? Quando eu faço um shampoo, por exemplo, para cabelos secos, e eu pego simplesmente, substituo, no caso de um shampoo sólido, eu substituo um pelo outro, não estou substituindo apenas um pelo outro, um pó pelo outro. Estou substituindo um pó que tem 85% de matéria ativa por um pó que tem 95% de matéria ativa. Ou seja, o meu shampoo vai ficar mais forte, vai limpar mais. Então, eu vou fazer para um cabelo crespo. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque eu não tenho dito para vocês que vocês têm que entender que tipo de cabelo que eu vou trabalhar e como é que eu vou fazer o cosmético para aquele cabelo. Então, eu tenho que explicar isso para vocês para que vocês entendam. Se eu pego um produto, um shampoo que eu usava, por exemplo, o SCI, e ao invés do SCI eu uso o SCS, aquele shampoo ele vai limpar mais. Por quê? A matéria ativa desse ingrediente é mais alta do que a matéria ativa desse ingrediente que é o SCI. Agora deu para entender? Ou ficou confuso ainda? Se ficou, vocês falam que eu explico de novo. Quero que vocês entendam isso, gente, que é muito importante para mim que vocês entendam, porque quando vocês, principalmente quem vai aprender a fazer base, se você não souber sobre isso, você não vai saber na hora de trocar o que você precisa. Como que você vai trocar um ingrediente por outro se você não souber o que cada um tem a te oferecer? Se você simplesmente trocar pensando que está trocando a mesma coisa um pelo outro e não está, aí você pode se decepcionar depois com o resultado. Deu para entender então? Ok? Beleza, então vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa formulação. Então, para eu fazer um shampoo, o que eu preciso? Eu preciso dos 3 surfactantes de preferência, como eu falei para vocês, que seria um surfactante aniônico, que seria o SCS, um não iônico, que daí no caso, se vocês forem usar um não iônico, eu indicaria o Plantarem 2000, até porque ele é mais fácil de trabalhar, tá, gente? E indicaria também o cocoamidopropilbetaína, que é o anfótero betaínico que a gente chama, que seria o surfactante anfotérico. Essa parte ficou clara para vocês? Dos 3 tipos de surfactantes para se formular um shampoo? E vocês conheceram cada um deles?
Ok. Aí eu vou mostrar para vocês um outro surfactante, falando ainda em shampoo, que é o SCI que eu acabei de explicar para vocês. Por quê? Porque eu quero mostrar os diferentes tipos de SCI que existem, tá? Deixa eu tirar o meu pantarengo daqui. Eu quero mostrar os diferentes. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui o SCI, que é igualzinho ao SCS, em grânulos. Tá vendo? Ó. Por exemplo, aqueles shampoos sólidos que vocês veem que ele tem um monte de pontinho branco, é esse daqui, ó. Quando a pessoa acrescenta esse daqui e não dissolve ele, aí ele fica com esses pontinhos branquinhos. É para dar um detalhe também. E tem gente que prefere trabalhar com esse, tá? Eu tenho esse daqui que é em pó. Isso aqui irrita um pouquinho. Ó, esses dois aqui, esse e esse, são do mesmo fornecedor, tá? Eu não vou falar o fornecedor que é, porque eu não quero indicar esse fornecedor para vocês para esse ingrediente que é o SCI. Por quê? Eu, quando comecei usando o SCI da Engenharia das Essências. Ele é um SCI mais seco. Ele é igualzinho esse, que é pó, só que ele é mais seco. Tanto é que esse aqui eu peguei, mexi, começou a me irritar um pouquinho a garganta. Esse daqui, se eu abrir o pote, já começa a me irritar a garganta na hora, porque ele é bem seco. Mas é o mesmo pó igual esse outro aqui, tá? O que acontece? Ele é bem seco. Quando eu fazia shampoo sólido e utilizava ele, às vezes eu tinha um pouquinho de dificuldade porque ficava grudando um pouquinho na mão e tudo mais. Mas fazia tranquilamente, ok. Esse que precisa moer para ficar fino? Sim, se você quiser utilizar ele em pó, você tem que moer, exatamente. E aí eu fui e conheci esse outro SCI desse outro fornecedor, uma amiga minha utilizava, e ela falou que era maravilhoso, e eu fui experimentar. Só que o que aconteceu? Quando eu fui experimentar, eu ainda tinha um pouco, o meu estava acabando, ainda tinha um pouco desse da engenharia. Peguei, a minha amiga me emprestou dela, porque o meu estava acabando, eu estava para formular vários sabonetes sólidos no dia. Ela me emprestou, e ela falou, vou fazer pedido. Eu falei assim, então vou pedir também, já que você falou que é maravilhoso, a gente pede juntas e divide, ok, que ela é aqui da minha cidade. E eu fui utilizar, só que eu utilizei os dois juntos. O sabonete, o sabonete que eu estava formando ficou maravilhoso. A massa ficou assim perfeito. Não grudava na mão. Eu falei, gente, isso é incrível. E aí eu falei, vou comprar. E comprei desse. Só que a hora que eu fui usar só ele sozinho, não dá certo. O sabonete fica mole. Ele não fica consistente depois. Ele demora mais para endurecer e depois de um tempo que você está utilizando aquele shampoo ou aquele sabonete, que é o Sindet, ele fica mole, meio parecendo uma pasta, fica horrível. Então, não indico para vocês esse. Não vou falar o nome do fornecedor para não falar mal. Mas depois, se alguém quiser saber, me manda mensagem e a gente conversa aí no particular, tá? Mas aí eu indicaria para vocês comprar o SCI da Engenharia das Essências, tá? Não tô ganhando nada, viu, gente? Deles, nem conheço as meninas. Eu já liguei lá uma vez para tirar uma dúvida, sei que são donas, mas é só para mostrar para vocês qual que é o melhor no caso para vocês estarem utilizando para quem faz principalmente o shampoo sólido. Tirei a sua dúvida, Lidiane, com relação ao SCI e com relação a shampoo sólido e shampoo líquido? Responde para mim aqui, por favor. Então, esse daqui, o SCI, é o surfactante que também é um surfactante aniônico, ou seja, tem a carga negativa, tanto quanto o SCS. Normalmente se usa o SCS somado aos outros dois que eu já expliquei para vocês. Mas para shampoo sólido a gente usa muito mais base de isetionato de sódio, que é o SCI, do que dos outros todos que existem. Ainda existe um outro tipo de surfactante que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar ele aqui, que é... Onde é que tá? Só um minuto, gente, que é muita coisa. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é o SLSA, tá vendo? SLSA, que é o surfactante também para se utilizar em pó. E ele é um pó bem fininho, ó.
Tá vendo? Eu utilizo ele somado ao SCI para formular os meus shampoos sólidos, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, para eu poder não falar nenhuma besteira para vocês, porque depois eu falo besteira. Deixa eu ver se aqui tem. Tem. Sempre que vocês forem utilizar, gente, o SCI, vocês coloquem máscara, tá? Porque ele é agressivo. Hoje tá que tá esse meu suporte aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que se eu apertar um pouquinho mais aqui, ele vai parar de... Ai, acho que vai fixar melhor. Derivado do coco, tá? Aniônico também, isso mesmo. Eu queria só tirar essa dúvida. O que é o aniônico? É o surfactante que ele tem a carga negativa, tá? Então, ele é a mesma coisa, ou seja, tem a mesma carga negativa que o SCI e que o SCS, tá? Então, normalmente se utiliza para se fazer o shampoo sólido o SCI, o SCS, o SLSA, são alguns dos surfactantes, além dos outros líquidos que a gente usa um pouquinho, que pode ser tanto o plantarém quanto a cocoamidopropilbetaína, tá? Também se utiliza associado, mas a base do shampoo sólido normalmente é o SCI, tá? Então vamos lá, para formular o shampoo, o que mais que eu preciso? Eu preciso de água, que é o meu veículo, ou seja, tudo vai ser diluído na água. A água tem que ser deionizada, destilada ou desmineralizada. Qualquer uma das três é a mesma coisa. Essa daqui é uma água da Oleicos, tá? Na verdade já não é mais, porque a da Oleicos já acabou. É que o que eu faço? Eu compro o galão grande e eu reparto em frascos. Como eu tinha esse aqui já era de água, eu aproveitei ele também, tá? Para estar utilizando, para não deixar aquela água aberta muito tempo, que é outra dúvida que as pessoas têm. Marli, posso abrir água e deixar? Quanto tempo posso usar? Tem gente que fala 2 dias, 3 dias, uma semana, 7 dias, né? 15 dias, um mês. Eu, para falar a verdade para vocês, eu faço isso. Quando eu vou demorar muito, aí eu já separo em frascos assim, né? Que eu compro vazio já, próprio para isso, e já deixo separadinho. Se não, se eu for usar mais rápido, eu vou usando do galão mesmo até acabar e nunca tive problema não. Vou mostrar para vocês aqui o que eu compro, tá? Peraí. Ó, é essa marca aqui que eu uso, tá? Ó, tá vendo? Aqui tá escrito água destilada para autoclave. Tá vendo? É essa água aqui mesmo. Tá? Muitas pessoas perguntam sobre qual tipo de água, onde que eu encontro, tal. Lembra que eu falei para vocês? A primeira vez que eu fui comprar uma água, eu comprei uma desmineralizada e ela era desse tamanho assim, de 1 litro. E eu paguei R$6. Isso há quase 2 anos atrás. Eu pago hoje num galão desse R$12, de 5 litros, tá? Vou colocar aqui. Ufa! O que mais que eu preciso para fazer um shampoo? Outra base para o shampoo. Óbvio, usei água, preciso. Ó, eu fico mostrando tudo para vocês. Tudo na engenharia, né, gente? Todo mundo já sabe. O gluconato de sódio, que é o sequestrante, todo mundo já sabe. Aqui, vou mostrar para vocês como que ele é, ó. Tá vendo? Dá para ver? Ele também é um pozinho, ó. E ele meio que brilha um pouquinho, ó. E a gente usa bem pouquinho quando a gente vai fazer, né? É 0,2%, no máximo 0,2%, tá? Então ele é assim, ó. Esse pozinho. Usou água, duas coisas obrigatórias de se utilizar quando se usa água: gluconato de sódio, conservante, tá? Outro ingrediente para quê? Para deixar o shampoo não tão líquido, porque se você fizer o shampoo ele vai ficar líquido, seria a goma xantana, que é o espessante de base aquosa. Ó, a minha goma xantana é essa daqui. Ó, tá vendo? Ele é esse pozinho fininho, begezinha clara, ó. Viram? A minha goma xantana, ó. A minha goma xantana eu compro em loja de produtos naturais, tá, gente? Não compro, por exemplo, da Engenharia das Essências. Eu compro em loja de produtos naturais, sempre utilizei e nunca tive problema. E a goma xantana eu dissolvo no quê? Na glicerina, tá?
Aqui é a mesma coisa, a minha glicerina da Oleico já acabou, e aí eu compro lá na Poli, e eu compro um galão de 5 litros, e aí eu despejo aqui e vou utilizando, tá? Eu acho que nem vou deixar essa live salva, porque eu dei já um monte de informação aqui sobre fornecedor bom, né? Sei não, se eu vou deixar salvo, vamos ver. Ó, aqui, então, é a glicerina, ó. Ela é um líquido meio viscosinho. Tá vendo? Dá pra ver? Vocês querem que eu coloque numa cumbuquinha, numa colher? Ou vocês já conhecem? Essa aqui é a glicerina vegetal, tá, gente? Ó. Dá pra ver, né? Ó. Então, normalmente o que a gente faz? A gente pega a goma xantana e dissolve ela na glicerina para utilizar depois, fazer uma pastinha e acrescentar no shampoo, no final do shampoo. Depois que eu fizer tudo, aí eu faço essa pastinha, acrescento e dissolvo para que ela geleifique a água e os ingredientes todos, tá? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Algum desses ingredientes? Deixa eu guardar aqui de volta, que eu já vou guardando para ficar mais fácil. Se ficou, coloca para mim aqui no chat. Se não, me fala se eu posso seguir, que eu continuo. Enquanto isso, eu vou guardando, vocês vão me falando aí, por favor. Se vocês estão gostando, tá fazendo sentido para vocês, vocês acham que não tinha necessidade de mostrar tudo isso, me fala, gente, por favor, para eu saber. Se vocês estão gostando, se tá legal, se tá bacana. Ó, enquanto isso, eu vou separar aqui também para mostrar para vocês um outro sulfactante, esse aqui, ó, que é o coco glucoside gliceril oleate. Na verdade, é o Lamesoft PO65, tá? Que é um outro surfactante também que a gente usa como um sobreengordurante no shampoo. A Lidiane perguntou: vegetal e bidestilado é a mesma coisa? A glicerina vegetal, a glicerina, ela pode ser conhecida só como bidestilada. Eu prefiro sempre conversar com quem está me vendendo. Então, por exemplo, eu compro onde eu já conheço, que eu sei que eles vendem a vegetal, e ainda eu pergunto: é a vegetal? É. Porque quando a pessoa vai colocar para vender, a vegetal, a glicerina, ela pode ser de origem animal ou de origem vegetal. Então, eu prefiro conversar sempre e perguntar: é a vegetal, né? Mesmo que está escrito só glicerina bidestilada, porque às vezes está escrito só bidestilada. Então, não vai só na onda do que está escrito. Vai lá e pergunta para o fornecedor: essa aqui é a vegetal? Eu quero a vegetal. E aí eles vão te explicar se é ou se não é, tá? Esse daqui, deixa eu ver como é que eu vou conseguir mostrar ele para vocês. Porque ele é... Vou pegar da tampa um pouquinho, eu perco, não tem problema. Deixa eu limpar o cabo aqui da minha colherzinha, que eu separei umas colheres para mostrar para vocês. Ó, só para vocês enxergarem. Vou pegar aqui, ó. Lembra do Plantarem 1200? Ó, que também é um gosmentinho. Ó, esse aqui também é, tá vendo, ó? Ele é um sobreengordurante, ó. Dá pra ver que ele tem até um brilho, ó. Ele é meio grudentinho. Esse é o alquil poliglucosídeo, tá? A gente utiliza ele quando, por exemplo, a gente quer, como o nome mesmo já fala, né? Sobreengordurante, ou seja, eu quero deixar um pouco mais suave o meu shampoo. Então, eu utilizo ele. Sempre que eu vou fazer qualquer tipo de formulação, gente, primeiro, quando não é algo que eu já faço, se eu vou criar um novo, eu tenho uma tabela de teor de matéria ativa. Então, quando você não sabe, você entra em contato com o fornecedor e pergunta para ele: qual que é o teor de matéria ativa desse... Se for a engenharia das essências, ela vai ter o laudo lá, você entra no site e lá você pesquisa. Se for outro fornecedor, você manda mensagem e pergunta: você tem o laudo? Né? Aí ele vai te falar que sim, ele vai te pede para ele te mandar por WhatsApp e lá você vai ler o teor de matéria ativa para você saber qual é a matéria ativa daquele ingrediente, tá bom? Então, os surfactantes que eu tinha para mostrar para vocês para shampoo seriam esses, né? Além disso, o que eu preciso são os ativos e o conservante. E aí eu vou mostrar para vocês já já, tá bom?
Sobre isso daqui, ficou alguma dúvida para shampoo? Posso ir para a parte de condicionadores? Que eu não quero demorar muito hoje, gente, na live. Por favor, respondam para mim que se ficou alguma dúvida. Já vou tirar esse aqui daqui. Facilita a minha vida. Pode ir para outro. Ó, falei para vocês, né? Aqui também tem outro plantarém, ó, esse aqui. Esse aqui também é o plantarém 2000, que daí eu comprei em outro fornecedor, tá? Vamos para a parte agora de condicionadores. Você se lembra que eu expliquei para vocês que qualquer tipo de produto que eu for utilizar para trazer emoliência para o meu cabelo, ele seria um condicionante, tá? Então, pode ser um condicionador, pode ser uma máscara, pode ser um leave-in, tá? Então, um produto principal para se utilizar para um condicionador é o surfactante catiônico, que é o emulsionante que a gente chama, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu mais utilizo, que eu já falei para vocês que eu gosto, que eu sou apaixonada, que é o BTMS. Que é esse daqui, ó. Esse aqui eu comprei na Poli, mas eu compro também na Engenharia das Vocês. Esse aqui, ó. Ele é assim, ó. É umas escaminhas, tá vendo? É uma cera, né? Por exemplo, lembra que a gente estava falando de teor de matéria ativa? O BTMS, vocês já viram que tem BTMS 25 e BTMS 50? É difícil achar no Brasil 50, mas normalmente tem BTMS 25 e BTMS 50. Às vezes alguma formulação que você for pesquisar na internet e tal. Então, 25 é o teor de matéria ativa do BTMS, ou seja, 25% dele é o metilsulfato de berrentrimônio e os outros 75% é álcool cetoestearílico, tá? Que é um espessante de carga oleosa. Então, esse daqui é o BTMS, que é o emulsionante, aquilo que vai fazer com que a água e o óleo se misturem, tá? E aqui ainda como ativo, o que ele vai trazer para mim? Ele vai me trazer penteabilidade, brilho, vai fazer com que o cabelo deslize nas minhas mãos. Então, ele é ótimo também para evitar o frizz no cabelo cacheado, por isso que eu gosto muito dele. Eu não conheço outro emulsionante que traga tanto condicionamento para cabelo quanto esse. Ou, como eu amo, talvez eu não tenha testado outros que eu goste tanto. Outro que eu tenho, que é esse daqui, ó, que é o Armocare, ó. Eu usei e não gostei. Então ele tá aqui, ó. Vai vencer em maio, tá vendo, ó? E eu não usei ele, não tenho usado. Por quê? Porque eu não gostei. Ele é ruim? Não, mas não é igual ao BTMS. Ó. Ele também é, ó. Só que ele é mais amarelinho, tá vendo, ó? Ele também é umas meio que escama, um meio que pó, tá vendo? Também é um emulsionante, tá? Ele vai fazer também a mesma função do BTMS num condicionador, por exemplo. Depois eu vou ter que usar ele, porque eu não vou perder 1 quilo de produto, né? Vamos ver o que eu faço. Por enquanto, eu ainda não sei o que fazer com ele, tá? Então, esse, por exemplo, é um tipo de emulsionante. Eu vou olhar aqui para falar para vocês a respeito dos outros. Por exemplo, aqui, ó. Pro Condition. Eu não tenho, então não tenho como mostrar para vocês. Eu amo BTMS junto com a Armocare. Eu acho. Eu acho que quando eu usei ele sozinho. Não usei junto, não. Ó, né? O Pro Condition, ele tem que ser neutralizado para ele ser um surfactante catiônico, tá? Então, antes de você. Acho que por isso também que eu não uso. O Armocare também precisa deixar ele. Primeiro tem que acidificar ele, neutralizar a função dele, para depois estar utilizando. É meio complicadinho. Então, eu acabei me apaixonando pelo BTMS e fiquei com ele mesmo. Como eu estou passando para vocês a minha experiência, então
eu tô mostrando isso pra vocês. O Pro Condition eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou roubar aqui a imagem pra mostrar pra vocês, porque eu não tenho ele, tá? Ó, ele parece umas bolinhas. Não sei se vai dar pra vocês perceberem aqui, ó, tá vendo? Ele parece umas bolinhas. E é caro. Eu nunca usei. Eu ainda vou comprar para estar utilizando, tá? Para poder depois falar mais para vocês. Mas a minha maior experiência realmente é com o BTMS. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês algo que eu nunca usei, só porque eu conheço, já ouvi falar, porque eu já estudei, sendo que eu não tenho experiência. E as minhas lives é sempre falando da minha experiência, passando para vocês, tá? Outra coisa que é importante para eu fazer um condicionante são as ceras espessantes, tá? Pode ser uma cera, pode ser um outro tipo de ativo, como por exemplo aqui, ó, o álcool. Vou mostrar para vocês dois que eu tenho aqui. O mais comum que vocês conhecem, que é o álcool cetílico, que é esse aqui, ó. Esse aqui tá até acabando, mas eu tenho um fechadinho no armário, que eu não fico sem. Ó, ele parece umas bolinhas de isopor. E o álcool cetoestearílico. O que é a diferença de um para o outro? Esse aqui também parece umas bolinhas, também pode ser em formato de escaminhas. Tá vendo? Aí está cheio. Ó. Álcool cetoestearílico, ou seja, é uma mistura do álcool cetílico mais o álcool estearílico, tá? Então ele é uma mistura de dois tipos de agentes de consistência para fase oleosa, tá? Eu gosto mais de usar os dois, um ou outro, quando eu vou fazer um condicionante, um condicionador, alguma coisa assim. O álcool cetílico, ele dá um pouquinho mais de firmeza. Por exemplo, ele deixa um pouquinho mais durinho, se for, por exemplo, um shampoo, um condicionador sólido. E no caso de um condicionador líquido, então ele vai trazer um pouquinho mais de densidade. Então também isso é importante vocês saberem. Por quê? Ah, e tem um detalhe também. O álcool cetoestearílico, quando você vai comprar, você tem que observar se ele é 30-70 ou 70-30. Por quê? É a mesma coisa daquela história lá da matéria ativa. Então ele vai ter uma parte de álcool cetílico para uma parte de álcool estearílico. Eu vou pegar aqui também para mostrar para vocês. Ó. Álcool. Não, aqui, ó. Eu tenho o álcool cetoestearílico 30-70, tá? Que é esse daqui que eu tenho, que é da engenharia, que ele vai ter. Deixa eu ver aqui. Como eu já uso ele, eu nem me atento a essas coisas, mas eu queria passar para vocês. Aqui ele não tá falando, mas ele é 30%. Deixa eu ver se no laudo ele vai falar. Ele é. Vou abrir aqui para poder enxergar. Vamos lá. Isso aqui ele fala a respeito. Não, aqui nesse laudo ele não fala. Mas ele vai ser 30% de. O que vem primeiro, tá? Vai ser aquilo que ele tem do jeito que vai estar escrito. Se ele tiver escrito 30-70, ele vai ser 30% de álcool cetílico e 70% de estearílico. Se ele tiver escrito 70-30, ele vai ser 70% de álcool cetílico e 30% de estearílico. É bem simples, isso aqui não tem muito o que falar a respeito. O que é importante vocês saberem? Pode substituir um pelo outro tranquilamente sem nenhum problema, mas entendendo de que se você substituir o álcool cetílico para o álcool cetoestearílico, a viscosidade do seu produto vai ficar um pouquinho diferente, tá? Isso é importante vocês saberem. Mas não vai alterar nada em qualidade, em emoliência, nem nada. Só a viscosidade que vai ficar um pouquinho diferente mesmo, tá? O que mais que eu posso estar utilizando, que eu preciso estar utilizando, ou que eu posso substituir para fazer um condicionador? Eu posso até usar também uma cera. A cera também vai trazer espessamento. Mas eu não costumo usar também o condicionador, tá? Então, só quando é condicionador sólido. Se for líquido, eu não costumo usar. Eu costumo usar só o álcool cetílico ou o álcool cetoestearílico. Mas existem? Existem. Vou pegar também para mostrar para vocês, que esse também eu esqueci de pegar. Peraí. É tanta coisa. Ah, tem esse aqui também. Ó, sabe quando a gente fala que não é para comprar muita coisa? Tá vendo isso aqui, ó? Esse daqui eu comprei.
usei, não gostei e venceu, tá vendo? Porque eu não usei mais, ó, perdi. Isso daqui também é um emulsionante, que é a cera Polawax. Eu usei e não gostei. Pensando bem agora, falando com vocês, quem falou que foi a Patrícia, né, que usou o Armocare e que ama e que eu falei que não gostei. Eu nunca usei o Armocare, eu usei a Polawax e não gostei. Eu até confundi, porque eu usei uma vez só, não gostei do resultado e parei de usar. E o Armocare, porque tem que acidificar antes de usar, eu acabei nem utilizando, tá lá parado. Ó, ele também parece umas escaminhas. E eu não gostei dele, acabei não usando mais, mas também é um emulsionante, também que se utiliza para se fazer condicionador, tá? Aqui eu separei algumas ceras para mostrar para vocês. Ai. Ui, quase que eu derrubo. Ó, essa daqui é uma cera de abelha. Eu comprei quando eu comecei e a validade dela, gente, é mês 10 de 2025. Não sei por que dura tanto, porque eu comprei em 2020. Ó, podem ler. Não sei por que dura tanto, mas como eu não gostei de usar ela também, ela tá aqui parada. Mas como não tá vencida, ficou ali. Ó, isso aqui é uma cera de abelha. Ó. Pode ser utilizado para trazer o mesmo tipo de função do álcool cetílico ou do álcool cetoestearílico. Esse daqui é uma cera de carnaúba, que também vai vencer só em 2025. A cera de carnaúba, ela é mais amarelinha, ó. Cai não, ó. Ela também pode ser utilizado para fazer condicionador. E aqui eu tenho a cera de candelila, essa 2024, essa dura um pouquinho menos. Ó, ela já é mais amarela, o ponto de fusão dela a carnaúba é mais 78%, essa aqui eu não anotei, mas é um pouco mais baixo do que essa. Oi, Nil, tudo bem? Boa noite. E essa daqui é uma cera de arroz, ó, tá vendo? Ela é umas bolinhas, olha que lindinho. Ela também tem um ponto de fusão mais alto, tá? Por que é importante saber de ponto de fusão? Para você entender onde que você vai estar utilizando. Se você vai utilizar para fazer, por exemplo, algo que você quer que seja mais duro, né, mais rígido, como por exemplo um batom, outras coisas que não é o que a gente utiliza aqui, né? Que aqui a gente fala sobre cabelo, mas um lip balm. Então aí você pode estar utilizando ela, que ela é mais firminha. Também por ela ser mais para esse tipo de ter mais essa função. Essa daqui eu comprei pouquinho, ó, e ela tá aqui também faz um tempinho, e eu ainda não utilizei, acho que eu usei só uma vez para fazer lip balm, mas como eu tô falando para vocês sobre cabelo, então não indicaria para vocês estarem utilizando, tá? Mas ela é nesse formatinho aqui. Essas são as ceras que eu tenho e que eu separei para mostrar para vocês. O que mais que eu posso estar utilizando para fazer um condicionador? Os óleos vegetais, né, que vão trazer propriedades além de trazer emoliência. Aí tem diversos tipos, já falei para vocês aqui do óleo vegetal de castanha do Pará, do azeite de oliva, que são maravilhosos, do óleo vegetal de pracaxi, que são excelentes para cabelos cacheados, cabelos secos, porque eles trazem bastante emoliência e tem uma carga oleosa pesada, né, que vai ajudar bastante o cabelo que é mais seco, tá? Por exemplo, para um cabelo mais liso, um cabelo mais oleoso, eu já usaria, por exemplo, um óleo vegetal de jojoba, que daí ele vai controlar a oleosidade. Então, apesar de ser óleo, ele controla a oleosidade. Então, ele é maravilhoso para couro cabeludo oleoso, tá? Pode-se utilizar também o óleo vegetal de semente de uva, é outro coringa que é bom todo mundo ter, porque ele vai com todo tipo de pele, com todo tipo de cabelo. Então, como o óleo vegetal de jojoba ele é mais caro, você pode fazer a associação dos dois óleos e estar utilizando para um cabelo oleoso, que vai ajudar bastante também ali, tanto você economizar, quanto estar utilizando num cabelo que seja mais liso, mais oleoso. A Fabrícia falou, você usa cera de abelha? Não uso. Eu comprei, como eu falei para você, há bastante tempo, e ela tá ali, ó, parada.
porque eu testei ela quando eu comecei, eu não tinha as outras e eu queria testar e eu não gostei do resultado que ela dá. Ela fica meio pegajosa, o cheiro também não é agradável, eu não gostei, então eu não utilizo ela. Eu utilizo candelila, utilizo carnaúba e como cera eu prefiro as duas, né? E algumas manteigas, quando eu vou estar fazendo alguma formulação que vai cera, manteiga e óleo vegetal. Então eu faço a combinação. As manteigas que se utiliza para fazer os condicionadores. Uma das principais, manteiga de karité, que é uma manteiga mais molinha, a manteiga de ucuba, também maravilhosa para se utilizar em cabelos, resultados incríveis. Manteiga de manga, ela tem um cheiro maravilhoso, um sensorial maravilhoso e ela é mais sequinha. Então, apesar dela ser muito utilizada também para cabelos cacheados e ser muito boa para isso, ela é uma manteiga mais seca um pouquinho. Então, você pode estar utilizando ela também num cabelo oleoso. A Fabrícia falou, como eu uso, tenho 2 quilos de cera de abelha. Ixi, Fabrícia, difícil, hein? Como eu não utilizo, fica um pouco mais difícil de eu poder te falar a respeito. Eu vejo muito o pessoal utilizar para fazer produto para pé, sabe? Tipo, hidratante para pé, porque ela é muito hidratante, né? E aí, para quem não é vegano, você poderia estar fazendo algum hidratante para pé, de repente, que seria interessante. Falando até de salão, né? Para as manicures estarem utilizando, seria interessante, tá bom? Que mais? Manteiga de cacau, né, que a gente tem, que também ela pode trazer um toque aveludado ao seu condicionador, tá? Também dá um brilho, também é muito legal. Eu tenho também, utilizo. Vocês querem conhecer também as manteigas? Querem que eu mostre para vocês? Cada uma delas? Vocês têm vontade? Se tiver, fala para mim aqui no chat que sim, para eu pegar ali e mostrar para vocês. Porque como eu queria mostrar as bases principais para vocês, eu separei e deixei aqui. O restante eu não separei, mas fica tudo aqui na minha frente, no meu armário, é só eu pegar ali e mostrar para vocês. Se alguém quiser, fala assim para mim aqui no chat, senão eu vou continuar. Mostra tudo? Lidiane quer ver tudo. Mostra tudo. Vou mostrar. Pera aí, então. Vamos pegar aqui. Jesus. Ó, vou colocar aqui. De manteiga eu tenho bastante. Ó, a manteiga de karité. Tá vendo? Meu tudo é pote grande, viu, gente? Porque eu uso muito. Então, essa aqui é a manteiga de karité. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Uma por uma. Vamos lá. Ó, essa aqui é a manteiga de karité. Tá vendo, ó, como que ela é? Olha, meio... Vamos ver. Vou pegar outra aqui. Não tá, né, gente? Senão eu vou perder. Ó. Tá vendo? Essa é a manteiga de karité. Ela é meio... Ó. Meio pastinha. Parece uma pastinha, tá? Manteiga de karité é uma das coringas para se usar em cabelo, tá, gente? Por quê? Ela é uma das manteigas que mais tem familiaridade, né? Vamos dizer assim, com a nossa pele. Então, ela é maravilhosa para você estar utilizando em cosmético capilar. Porque o seu cabelo e a sua pele vão aceitar muito fácil, tá? É isso que significa. Aqui eu vou mostrar para vocês uma manteiga
que eu não sei se todos vocês conhecem, que é a manteiga de bacuri. Ó. Ela é uma manteiga escura, ó, tá vendo? O cheiro dela é um cheiro mais amadeirado. Ela parece muito. A Simone falou que a Carité é a preferida. Ela parece muito com a Ucuba, mas essa aqui é bacuri. Eu não dava nada para essa manteiga. Eu comprei ela na Amazon Oil. Ela foi bem baratinha. Eu não dava nada para ela. Depois eu fui pesquisar a respeito dela. Gente, essa manteiga aqui, lá no Pará, ela é muito utilizada para várias coisas de problemas de saúde que as pessoas têm, assim. Ela é muito, muito, muito hidratante. Então, para quem tem psoríase, tá aí uma dica. Quer formular ali uma máscara, de repente, aí ó, uma ideia. Uma máscara, alguma coisa para aplicar no couro cabeludo de uma pessoa que tem psoríase. Manteiga de bacuri, maravilhosa para quem tem psoríase. Eu tenho um creme que eu preparei com ela e que é muito bom para isso. Essa daqui também é lá do mesmo lugar lá, que eu falei para vocês. É a manteiga de murumuru, ó. Ela também é, eu não mostrei, né, aquela. Ela também é durinha, igual aquela, ó. Tá vendo? Por que é importante conhecer isso aqui? Você vai fazer alguma coisa mais uma vez que você quer que tenha mais resistência, e aí você já sabe que, por exemplo, a murumuru é assim, a bacuri é assim, então são manteigas mais duras, sabe? Que tem mais firmeza. Olha lá, a Fabi falou que tem bacuri, é maravilhosa, viu? Se quiser formular para quem tem. Acabei de falar o nome, psoríase, maravilhoso. Karité tá aqui, deixa eu ir separando para cá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Esse aqui lá não usei. Ó, manteiga de cupuaçu, tá? Essa daqui vai ver se também já em março já tá acabando. Ó, a cupuaçu. Mas eu tenho um pacote grandão dela. Eu comprei, eu sempre, uma das manteigas que eu mais uso é essa daqui, ó. Que é a cupuaçu. É uma das minhas preferidas para cabelo, ó. Como é que ela é? Ela é uma pastinha mais dura do que seria a manteiga de karité. Ela não é nem tão dura quanto as outras, que são mais secas, mas ela é uma pastinha mais firminha também, tá? Mas não tão seca. Aí eu tenho, para mostrar aqui para vocês, outra manteiga, que é a manteiga de manga, que eu já falei a respeito. Essa daqui, ó, eu tenho duas manteigas de manga, é que a outra eu não abri ainda. A outra é mais amarelinha um pouquinho, que eu já sei, porque eu já utilizei daquele fornecedor e eu mudei. Essa daqui, ó, ela parece um pouquinho com a manteiga de karité, tá vendo? Ó, ela é mais, ó, né? Parece uma pastinha, tá? A manteiga de ucuba, ela é uma manteiga durinha, ó, igual. Vou pegar aqui que eu tô de luva, ó. Parecida com aquelas que eu falei, tanto a bacuri quanto a manteiga de cacau. Então ela é mais firme e ela tem também um cheiro bem amadeirado, bem forte, tá? Manteiga de limão não. Nem sabia que tinha. Eu tenho uma manteiga que eu nunca usei, que tá guardada, que eu comprei e não usei ainda, que eu tenho um monte de coisa que eu compro e não uso, viu, gente? Que eu preciso experimentar. Que é a manteiga de oliva. Eu não usei ainda. Preciso experimentar. Qual mais de manteiga? Tem que manteiga de cacau, claro, né? Aí todo mundo já conhece, uma manteiguinha de cacau. Cheirinho irreconhecível, né? Ó, parece uns torrões. Para condicionador sólido, eu gosto bastante de manteiga de cacau, tá, gente? E essa aqui é o cubo, já foi. Essas são as manteigas que eu tenho. Tem as que eu falei que tá fechada, que eu não abri ainda. E que, ou seja, eu não tô usando, né? Senão estaria aberta. Mas falando sobre óleos, outra coisa que é importante vocês conhecerem, por exemplo, também seria aqui, ó, o TAC, que a gente chama, que é o triglicerídeos do ácido cáprico caprílico, que ele é um éster de cadeia média, ou seja, ele é utilizado quando eu quero que aquele produto que já tem uma carga oleosa pesada, ele tenha um pouquinho também de uma carga mais média, porque é importante a gente fazer o que a gente chama de cascata, né? Ou seja, eu tenho que ter um pouco de carga mais leve, um pouco de carga oleosa mais pesada, para que eu tenha uma sintonia ali entre os ingredientes, tá? E esse daqui é o Dub
810C, que é o Coco Caprilate Caprat, Dub 810C. Ele já é um éster de cadeia mais leve ainda, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, como que ele é bem, ó. Que a minha intenção era mostrar isso para você, ó. Ele é bem líquidozinho, ó. Ou seja, ele é bem leve, né? Esse daqui já é um pouquinho menos, ó. Vendo? Ele é viscoso, mas é um pouquinho menos do que seria o Dub. E os óleos vegetais, gente, vai depender também do óleo vegetal que eu vou estar utilizando. Por exemplo, um óleo vegetal de semente de maracujá. Ó, ele é bem amarelinho, ó, e ele não é nem tão leve, ele é médio também, ó. Já um óleo, por exemplo, de argan, ele já vai ser bem mais pesado. Então, isso é importante, a gente... Vendo? Ele é mais denso. E o óleo de rícino, mais denso ainda. Bem grosso mesmo. O óleo vegetal de amêndoas doces também é mais grosso. Então, o que, que eu tenho que entender, gente? Eu tenho que entender o que eu estou utilizando. Então, se eu já estou usando manteiga, já estou usando cera, já estou usando um álcool cetílico, tem necessidade, de repente, de eu estar utilizando um óleo vegetal mais pesado? Eu posso estar entrando com um óleo, por exemplo, com éster desse daqui, que vai ter a cadeia mais leve, para evitar que eu fique com um condicionador tão pesado, ou se eu quero fazer um condicionador mais leve, aí eu já vou estar utilizando os óleos vegetais mais leves também que eu falei para vocês. A Córdula falou assim, o oleato de decila é um óleo vegetal? Oleato de decila, esse é o nome mesmo que você quis colocar? Eu não conheço. Ou você está lendo alguma coisa aqui atrás? A Lidiane perguntou, tenho de maracujá e nunca usei. Então, eu gosto dele, tá? O de maracujá. Mas nas formulações mais comuns que eu utilizo para cabelo, não tem muita coisa dele não, tá? Que eu utilize ele não. Eu acabo utilizando para outros produtos que eu uso, tá? Mas para cabelo não tenho utilizado muito ele não. A não ser quando eu vou fazer. Lembra que eu falei para vocês daqueles sérums que a gente fez? Então, por exemplo, se eu vou fazer ali um sérum capilar para usar numa cliente e eu quero que dá brilho, e aí eu vou variando entre os óleos vegetais para poder tendo propriedades diferentes. Se uma cliente que eu utilizo sempre, então eu vou sempre variando. Por isso que eu tenho ali uma gama de óleos vegetais diferentes, porque eu vou variando para trazer propriedades diferentes para o cabelo dela, tá? Não conheço córdula, oleato de decila. Decila, não sei o que que é. O oleato normalmente é o óleo vegetal que ele foi feito como um extrato oleoso, né? E aí essa decila eu não sei o que que seria. Então, o oleato é um óleo vegetal transformado, né? Pegou esse tal de decila, que eu não sei o que é, e utilizou ele como um extrator, assim como a gente usa a glicerina, como a gente usa a água, como a gente usa o álcool, usou ele, o óleo vegetal de alguma, que normalmente a gente usa semente de girassol, ou a gente usa, por exemplo, azeite de oliva, ou o óleo vegetal também de semente de uva, são alguns óleos vegetais que a gente utiliza para fazer o oleato, né? Porque eles são óleos mais baratos e que a gente pode estar utilizando para extrair a propriedade da erva, da planta. O oleato de decila, ele é o tipo de ativo, mas não sei se é natural, ele dá muito brilho. Oleato, eu não sei, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, pra gente dar uma olhadinha aqui, ó. Vou ver, peraí, oleato de decila. Vou ver o que é decila primeiro, então vamos ver aqui, ó, decila. Oleato, deixa eu ver aqui na internet se tem alguma coisa a respeito. Ah, não, a Mantero. Aqui me mostrou o cetiol V, deixa eu ver se é ele, peraí. O que é oleato de decila? Tem uma pessoa perguntando aqui ó, na internet. O oleato de decila é um éster utilizado em variedade de cosméticos e produtos de cuidados pessoais, sendo que sua síntese enzimática é grande interesse em indústria cosmética. Processos catalisados por enzimas são considerados naturais e menos agressivos no meio ambiente.
Cetiol V, emoliente de origem natural com propriedades hidratantes sobre engordurantes. Eu vou pesquisar a respeito para te falar, tá? Eu já na engenharia das essências. Eu vou pesquisar a respeito se ele é o cetiol. Deixa eu ver se é, vamos ver, porque às vezes o nome cetiol V, vamos ver. Se é o cetiol, é aquele não. Vamos ver. Eu gosto de olhar aqui porque aqui tem bastante informação. Não. Mas eu vou dar uma pesquisada. E aí eu te falo depois a respeito, tá? O CC não é. Porque às vezes o nome muda um pouquinho. O fabricante ele muda. Ah, você não encontrou mais. Às vezes o fabricante ele muda, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês? Tem o Plantarem 2000 e o Plantacare 2000. Então, depende do fabricante, ele vai dar um nome diferente pro ingrediente, tá? Mas aí a gente tem que olhar sempre o que a gente chama de ink name ou ink name, que a gente fala, que é onde vai estar o nome que realmente vale para a gente ter certeza de que é o mesmo ingrediente, tá? Ah, tá bom. Meninas, o que não pode faltar, tá? Pra gente fazer shampoo e pra gente fazer condicionador pra gente acabar a nossa live, que já estamos passando muito do tempo aqui. Antioxidante, já expliquei para vocês, normalmente a gente usa a vitamina E, né? Essa daqui que eu tô usando, ela é uma vitamina E que eu achei muito fininha, tá vendo? Ó, tem umas que são bem mais grossinhas. A minha preferida, vou falar para vocês, é da Destilaria Bauru. Ela é bem oleosa mesmo e eu tenho certeza que ela é pura, pura, pura. Essa daqui eu tô usando, não tô tendo nenhum problema, né? Já vi outras pessoas que utilizam, por isso que eu tô utilizando. Mas ela é mais líquida um pouquinho, tá vendo? Ó? E eu ainda prefiro a da Destilaria Bauru. A hora que acabar isso aqui, eu vou comprar outra de novo. Outro antioxidante que se utiliza é esse daqui, ó, que é o óleo resina de alecrim, que a gente chama de Ora, né? Esse daqui, ele é desse jeito aqui, gente, desse jeito, ó. Ele é um líquido escuro e viscoso. Ele tem um cheirinho, então, muitas vezes as pessoas não gostam de utilizar ele, porque além dele dar uma corzinha bem suave, mas vai dar, vamos supor, você está com creme branco, você coloca ele, vai ficar um cremezinho, o branco, o creme, o condicionador, né? Ele vai ficar na cor meio creme, meio amarelinho. E eu até gosto. Mas o cheiro dele é um cheirinho que nem todo mundo gosta, por isso que às vezes a gente não utiliza. E também a concentração que se utiliza dele é diferente da concentração que se usa desse. Esse aqui, normalmente, você vai usar 0,2%, porque ele é bem forte. A vitamina E, dependendo do que você vai estar utilizando, você pode usar de meio a 1,5%. Eu normalmente uso 1%. Se for uma carga oleosa muito grande, aumenta a quantidade também de vitamina E, tá, gente? Para evitar que o produto rancifique. Eu uso ele sim, às vezes eu utilizo. Depende, se está acabando um e eu preciso utilizar um antioxidante, eu uso ele sim, sem problema nenhum. Já usei várias vezes, desde que eu comecei. Eu uso muito para fazer sabonete, mas aquele saponificado, mas porque quando eu vou fazer 1 quilo, por exemplo, da vitamina E, desculpa, a gente usa para fazer 1 quilo 21 gramas de vitamina E não, 7 gramas? 7 gramas, desculpa, gente. E desse aqui 2 gramas. Então, normalmente eu uso esse. Mas para os produtos, quando eu quero que seja hidratante também, eu aproveito e já uso a vitamina E, que ela vai ter as duas funções. Além dela ser antioxidante, ela também é hidratante, tá? E o que não pode faltar nunca são também os conservantes, tá? Que aí aqui eu tenho alguns para mostrar para vocês. Ó, eu tenho a solução de sorbato e benzoato, que ela é para a fase aquosa, ou seja, para bases aquosas, tá? Então, se eu vou fazer uma formulação que é só base aquosa, aí eu uso sorbato e a solução de sorbato e benzoato. Porém, o que a gente tem que ficar atento? Muitas pessoas têm sensibilidade ao ativo, tá? Então, se você vai utilizar, por exemplo, num produto que vai ficar muito tempo em contato com a pele, eu não indico estar utilizando, tá? Evite estar utilizando